galera ligada aqui no canal Expresso. O Vasco empatou com o Fluminense no Maracanã, 0 a 0, uma partida bem movimentada, bem polêmica, vou falar de tudo isso aqui. O Vasco precisava vencer, porque o Botafogo venceu o seu jogo, 3 a 0 em cima do Volta Redonda. O Vasco sai do G4 momentaneamente e vai decidir praticamente seu futuro aí contra o Botafogo no domingo no Engenhão. Antes de mais nada, peço para você compartilhar, deixar o like aí, se inscrever no canal se não for inscrito. Se tu gostou pra caramba, compartilha aí com seus amigos nos grupos de WhatsApp de vascaínos. E é isso, galera. Eu vou falar da partida do Maracanã, a parte técnica, que eu vou ter que falar da parte tática e depois da parte disciplinar, a parte de arbitragem, não vai ter como não falar. O Vasco até equilibrou o jogo com o Fluminense parecia não querer muita coisa com o jogo hoje, o Fluminense mais preocupado na Recopa, o Fluminense já está com a classificação para semifinais garantida, o título já está encaminhado. Então o Vasco hoje tinha que vencer e tinha que partir para cima. Entrou num 3-5-2, como eu falei, Léo Jardim, João Vitor, Medel e Léo, Paulo Henrique, Zé Gabriel, o Piton fazendo a ala esquerda, o Galdames, o Payet, o David e o Verratti fazendo o centroavante e o David do lado dele como segundo atacante. Esse 3-5-2 hoje ficou claro, diferente da partida contra o Audax. O Vasco conseguiu até confundir o Fluminense, principalmente na sua saída de 3. Esse esquema é o que melhor se encaixa com esse time do Vasco, com esse elenco do Vasco de hoje. O Esforça chegando vai ressaltar mais ainda esse esquema, vai dar mais força para esse esquema. O Vasco precisa de mais gente para, de repente, variar para um 4-4-2. Hoje o Vasco não tem peças suficientes para fazer um 4-4-2, principalmente no meio campo. Então o Vasco fortalece com 3 zagueiros a sua saída de bola. Isso principalmente confundiu o Fluminense, com o Marcelo principalmente pelo lado esquerdo de defesa. O Paulo Henrique atacando muito por ali, o Marcelo segurando muito ali na defesa, mas o Marcelo, todo mundo sabe, não é um bom defensor. Então o Vasco tendo a opção pelo lado direito, com o Paulo Henrique, e pelo esquerdo com o Piton, o Vasco tentando fazer jogadas ali de ataque no primeiro tempo, mas um primeiro tempo meio amarrado. Assim, a primeira grande chance de jogo foi do Léo, com uma bola na trave cruzada aí, numa bola parada. Então o jogo foi meio amarrado como um todo. As chances assim criadas, claras mesmo, foram mais para o segundo tempo. O primeiro gol do Vasco saiu no início do jogo, porém foi anulado. O primeiro gol aí que saiu na partida foi anulado por um pedaço do ombro. Eu nem vi esse impedimento todo. Mas é mais um daqueles lances que a gente olha e fala assim, foi marcado impedimento, mas eu não sei se foi. O gol seria marcado pelo David. E o Vasco no segundo tempo foi para cima do Fluminense definitivamente. E, cara, eu vou te falar assim, a parte tática agora. Como eu falei, a parte técnica de alguns jogadores hoje deixaram um pouco a desejar. Não gostei muito do Payet. Payet foi bem só nas bolas paradas, na bola rolando ele não foi tão bem, não gostei muito. O Verratti mais uma vez mostrou falta de ritmo, falta de condicionamento físico, falta de confiança para marcar. Mas o Vasco fez uma partida aguerrida. O Galdames hoje mais discreto, mas conseguiu fazer boas interceptações ali, tentou fazer jogadas de ataque. Muitas não deram certo. O Vasco não conseguiu ter infiltração pelo meio, porque a criação do Vasco depende muito do Payet. E o Payet hoje caiu muito pelos lados, principalmente pelo lado do Piton. Então não funcionou muito a jogada por dentro do Vasco. Funcionou pelas laterais, as principais chances do Vasco foram pelas laterais, tanto pelo lado do Piton como pelo lado do Paulo Henrique. E o que eu poderia falar da parte tática do 3-5-2 é o esquema do Vasco principal, o esquema do Vasco que mais funciona. O Vasco teve 2 pênaltis não marcados, um no finalzinho do primeiro tempo, agora entrando na parte já da arbitragem, que eu odeio falar, mas tem que falar. Um pênalti duvidoso também, que o Medel poderia ter cometido num chute forte ali, de fora da área, não me lembro se foi o Ares, se foi o André, se foi o Martinelli, que ele deu uma jogada no braço assim pro joelho, poderia ter sido uma interpretação de pênalti, não foi chamado. E no finalzinho do jogo, assim, nem foi mostrado o replay pela Band, o Verratti foi empurrado pelo Ganso, o Ganso caiu nas costas dele e não foi marcado nada. Uma arbitragem ruim, muito ruim para as duas equipes, mas muito pior para o Vasco. O Vasco já foi prejudicado em 2 jogos desse campeonato, Bangu contra o Nova Iguaçu. O Vasco foi prejudicado nessas 2 partidas, uma com expulsão, outra com uma não expulsão. O Vasco já tinha sido prejudicado 2 vezes, 2 árbitros afastados, e hoje foi prejudicado de novo. O segundo tempo foi claríssima, a cobrança de falta do Payet, que o Cano levantou o braço um pouco para o seu lado esquerdo. Ele aumentou sim o seu poder o seu volume de corpo natural, ele aumentou. Quando ele levanta o braço e põe o braço para frente, ele aumenta o volume do seu corpo, de alguma forma. Então, o VAR viu, todo mundo viu, a transmissão viu, e o árbitro não viu, ele não deu. Em 99% das jogadas, o árbitro marca pênalti, e esse árbitro não marcou. Não sei o nome, não quero nem saber. Esse árbitro, outro árbitro péssimo do Campeonato Carioca, outro árbitro péssimo. Então, ele expulsou
2 jogadores ali só para deixar igual. Então, um árbitro perdido, jogo parado 7 minutos numa cobrança de falta que era para o Vasco bater, ele deixou o jogo parado 7 minutos com confusões dentro da área, um árbitro perdido, confuso. E quem sai prejudicado mais uma vez, galera, é o Vasco. E o Vasco perde a oportunidade de entrar no G4, de voltar ao G4. Vai ter o confronto direto contra o Botafogo e é muito difícil encarar o Botafogo no Engenhão, a grama que eles conhecem, o estádio que eles conhecem. Então, Vasco correndo muito risco de não conseguir entrar no G4 na próxima rodada e deixar tudo para as últimas 2 rodadas, que é contra o Volta Redonda e a Portuguesa. Não estar no G4 nas rodadas finais é muito preocupante. Então, galera, é isso. Eu senti o Vasco hoje prejudicado pela arbitragem, sim. Foi uma arbitragem ruim para o jogo, para as 2 equipes, mas lances capitais, principalmente para o Vasco. Um pênalti não marcado em cima do Verratti, um também que poderia ter sido marcado contra o Vasco, do Medel, mas um, assim, absurdamente não marcado em cima de uma cobrança de falta do Payet, que o Cano levanta o braço e aumenta o seu espaço corporal e não foi marcado um pênalti, um absurdo. Aí daqui a pouco vai vir a FED afastando o árbitro, falando que não sei o que, papapá, e a gente já tá de saco cheio disso, galera. Eu não tenho mais condições de comentar a arbitragem, prejudica muitas equipes, prejudica muito o meu time, sempre. Normalmente prejudica o Vasco, então é cansativo demais. Mas é isso, galera. O Vasco botando a campo domingo, 4 da tarde, contra o Botafogo no Engenhão. É mais uma final. O Campeonato Carioca não vale nada, como eu falei, classificar entre os 4 já garante a Copa do Brasil, não vai ter essa preocupação, e o Vasco está precisando de tranquilidade esse ano, nesse início de ano. Então, segura pelo menos o jogo contra o Botafogo, tenta segurar um empatezinho, deixa para decidir as últimas 2 rodadas. O Botafogo ainda pegaria o Fluminense, ainda pega o Fluminense, o Botafogo tendo jogos mais difíceis aí pela frente, e o Vasco pegando 2 equipes menores. Então, tem que deixar aí para as últimas 2. Se vencer domingo, maravilha. É isso, galera. Obrigado. Saudações vascaínas sempre. Fui!